possamos ser conduzidos pela direção dele. Se você ler o versículo, ele diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Não o caminho que talvez, ou o caminho voluntário, ou o caminho opcional. Deus, ele diz que a instrução dele e o ensinamento dele nós devemos colocar em prática. Para quê? Para viver o plano dele, para viver o propósito dele. Eu estava contando hoje pela manhã a história de um rapaz. Esse rapaz, ele firme na igreja, né? Servindo a Deus, buscando a Deus. E um dia esse rapaz chegou na igreja, pediu para falar com o pastor e disse assim para o pastor: pastor, eu queria a bênção do Senhor. E o pastor: uma bênção? Mas você vai embora, o que vai acontecer, irmão? Ele falou: pastor, eu tenho estado na igreja há algum tempo, eu já estou com uma idade, chegando, e eu preciso arrumar alguém, uma moça, para mim poder conhecê-la, se casar, tocar minha vida, pastor. E o pastor falou para ele: mas irmão, você não tem ninguém na igreja? Ele falou: não, pastor, as moças que tem aqui na igreja não me interesso por elas não se interessam por mim, e eu acho que para mim encontrar uma pessoa, eu preciso começar a frequentar lugares diferentes. E o pastor falou para ele: mas você vai, como assim? Você vai para outra igreja? Como que vai ser isso aí? Ele falou: não, pastor, por exemplo, toda vez eu abro mão de fazer tudo que eu poderia para vir para a igreja. Por exemplo, tem festa da minha família, meus amigos, eu deixo de ir lá para vir para a igreja, porque eu sei que eu tenho que vir para a igreja. Ah, tem uma festa de aniversário de um parente meu, vai todo mundo. Eu falo: não, eu vou colocar Deus em primeiro lugar, eu vou para a igreja. E aí ele estava falando para o pastor: eu vou começar a frequentar os lugares diferentes, não vou para o bar, não vou nada disso, mas começar, procurar algo. E o pastor falou: irmão, não faz isso não, fica na presença de Deus, Deus vai preparar algo bom para você. E ele falou: não. Enfim, tomou a direção que ele quis. Aí ele ia na igreja, e aí nessa de ir na igreja, ele conheceu uma moça, começou a se relacionar com essa moça, se engraçar, se apaixonou pela moça, e ele falava para nós: olha, conheci uma bênção, Deus me usou, Deus me deu uma direção, e aquela coisaiada toda e tal. Enfim, passou. Um dia ele chegou lá na igreja, falou para o pastor: vou me apresentar a moça que eu estou orando com ela. Aí o pastor falou: é crente, né? Estou orando por essa moça aí, pastor. E ele levou a moça para apresentar para o pastor. E eu conheci essa moça. E essa moça, ela tinha um relacionamento com um rapaz que era envolvido com coisas erradas. E esse rapaz, ele era meu amigo. Esse rapaz era meu amigo, nós crescemos juntos. Crescemos amigos e irmãos. Ele até hoje fala para mim: você é o meu irmão de outra mãe. E ele acabou sendo preso por um problema. Tiveram lá o seu problema, fez e acabou sendo preso. E ele era, como eu posso dizer para você, o dono da boca, E a moça começou a se relacionar com ele. E na hora que eu vi, eu falei: rapaz, a gente conhece como funciona, não é verdade, moça? É no mínimo perigoso, não é verdade? E na hora que eu vi, eu chamei ele, falei: rapaz, vem aqui. Você conhece essa moça? Eu conheço, é uma benção, amiga da minha prima. Eu falei: você sabia que ela tem um relacionamento? Ele: não tem, ela falou para mim que não é casada. Eu falei: tem. Eu expliquei para ele. Ele falou: você quer saber de uma coisa? Você está tentando me atrapalhar, vocês estão com inveja, vocês estão com ciúmes. E começou várias acusações. E aí, meu pastor me chamou, no dia que ele foi apresentar a moça, e perguntou para mim, falou: você conhece? Eu falei: pastor, eu conheço, é problema. Aí expliquei a situação, o pastor falou: misericórdia, irmão, e agora? Eu falei: pastor, eu conheço o rapaz, fui preso assim, mas eu conheço, é problema. O pastor falou: e agora? Aí ele descobriu, foi conversar com a moça, tudo, aí descobriu o que estava acontecendo também e foi solto. Olha o tamanho do problema. Ele foi solto.
E eu, sabendo já de como tudo funcionava, eu fui até ele. Falei: ô meu amigo, tudo bem? Ele me recebeu, me abraçou, né? Irmãos, eu gosto muito dele, amo a vida dele até hoje. É uma pessoa que, como eu disse, é um amigo de infância, cresceu comigo, almoçou comigo na minha casa, eu jantei com ele na casa dele. Num momento da vida dele, ele tomou uma direção errada, fez uma coisa e ele pagou por aquilo que ele fez de errado. Hoje ele não deve mais nada, né? Ele errou. Jesus diz: eu vim para aquele que erra. O médico vem para aquele que está doente. Mas quando ele saiu e ele descobriu o que estava acontecendo, ele ficou transtornado. E ele reuniu os meninos que trabalhavam para ele e mandou os meninos tirar a vida do rapaz. Olha que situação. E eu fui lá, falei com ele, falei: rapaz, faz isso não, o cara é bom. Não, mas ele está mexendo com a mulher do outro. Eu falei: ele se enganou, ele não sabia da história. Aí conversei, bati um papo, ele, irredutível, não, porque ele tem que pagar, tem que isso. Eu falei: rapaz, ele não sabia, te dou minha palavra, ele não sabia, é meu irmão da igreja, crente, deslumbrado. Expliquei a história para ele, ele falou: você está mentindo para mim? Eu falei: não estou, para que eu mentir para você, rapaz? E aí, como eu era irmão dele e mais velho, sou 2 anos mais velho que ele, teve uma hora que ele ficou bravo. Não, mas ele gritou, deu um grito com ele: rapaz do céu, eu estou falando. Aí ele falou: tá bom. Aí ele foi esfriando a cabeça. Aí ele falou assim para mim: quer saber de uma coisa? Fala para o seu amigo lá que eu já vou falar com os meninos, ninguém vai tocar mais nele não. Pastor, por que o senhor está contando essa história? Eu fui lá, conversei com esse rapaz, falei para ele, resolveu a situação. Aquela perseguição, aquele medo, ele tinha até ido morar com a tia dele em outra cidade, com medo de tanta ameaça que ele recebeu. E aí nós fomos, conversamos com a mãe dele é fiel na igreja, intercedia pela vida dele, conversamos tudo, e ele voltou para a cidade. E aí ele começou, novamente a ir para a igreja. O susto fez ele cair em si, fez ele, entender. Passou um dia, outro, estava no meio da reunião de jovens, apareceu um rapaz. Esse rapaz começou a se envolver na igreja. Daqui a pouco esse rapaz trouxe a irmã dele. A irmã dele começou a se envolver com a igreja e os dois se conheceram. Hoje eles são casados, tem um filho que é a coisa mais linda do mundo. São meus amigos, sigo eles, acompanho eles nas redes sociais. Tem uma vida abençoada. Mas pastor, por que o senhor conta isso? Para você entender. Um momento em que ele deixou de ouvir a Deus e quis guiar a própria vida, ele quase perdeu a ela. Por quê? Por causa de uma bobagem. Quando você não se permite ser guiado, instruído por Deus, você pode talvez pegar um caminho que a Bíblia diz que aos olhos dos homens parece ser bom, mas o final dele é o quê? É a morte. Então eu preciso, em todos os sentidos da minha vida, ter a instrução de Deus. Jesus, o que eu vou tomar de atitude? Me instrua aqui, me dá uma direção. Senhor, no meu casamento, me dá uma direção. Senhor, olha, com os meus filhos, como que eu tenho que proceder? Me dá uma direção. Me instrua aqui, Senhor, a vencer esse mal, a vencer aquele conflito que eu tenho. Me ensina, Senhor, a vencer. Me dá uma instrução, uma direção de como eu vou fazer para que essa briga, esse mal que ronda a minha casa, o meu casamento, os meus filhos, possam ser sanados. Me instrua aqui para que eu não venha tomar uma atitude sem a tua direção, que vai comprometer a minha vida ou a minha família. E quando você se coloca na direção de Deus, quando você se coloca no caminho que Deus propõe para você, vem a segunda etapa. Porque Ele diz primeiro que Ele vai te instruir. E o segundo, Ele diz: vou te ensinar. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei. Mas pastor, se Ele está me instruindo, como que Ele vai me ensinar? Como que funciona? Ele te instruir é te mostrar o caminho. E ensinar é fazer você andar por esse caminho da melhor maneira possível. Amém, meus irmãos? Uma coisa é você mostrar o caminho, outra coisa é você ensinar essa pessoa: olha, o caminho é aqui. No caminho tem buraco? Tem ou não tem?
No caminho tem barreiras, tem coisas. Andar com Deus requer a direção dele, mas também o cuidado dele. Deus mandou eu fazer isso, mas o diabo vai tentar te atrapalhar, vai ou não vai? Ele vai tentar impedir você. E aí o que você vai fazer? Você vai buscar ele, você vai crer na manifestação dele, e aí ele vai te instruindo, ele vai te guiando, ele vai te ensinando. Olha, esse é o meu caminho, faz assim que vai dar certo. Olha, para você chegar até lá, é assim que você deve se proceder. E aí a pessoa começa, meu irmão, a ouvir a voz de Deus, a ser ensinado por Deus, a seguir o caminho que ele deve, da maneira que ele deve. As coisas começam a acontecer, as portas se abrem, Deus começa a te honrar. Então tanto eu quanto você, nós precisamos disso. Talvez você está precisando no seu casamento da instrução de Deus. Só que a instrução de Deus, ela não vai surtir efeito na sua vida se você tiver já revoltado. Como diz a Bíblia, já endureceu a cerviz. Nada do que se fala para você faz. Não, está falando, mas não quero nem saber. É ou não é assim? A pessoa chega lá, você vai dar um conselho: ô João, vai ter como ajudar ele? Não vai ter. Por quê? Porque ele não quer uma instrução. A mesma coisa é Deus. Deus até fala com a pessoa, mas vai falar, fala porque Deus sabe de nada. Então a instrução de Deus não valeu. Você já deu algum conselho para alguém e essa pessoa não obedeceu, não ouviu a sua voz? E aí depois ela quebrou a cara, você olhou e falou: se tivesse feito o que eu falei, não estava passando por isso. É ou não é assim? Às vezes é assim. Na sua casa, no seu casamento, com os seus filhos, em tudo que se refere à sua família. Tem a bênção, tem o milagre, tem o poder de Deus, mas está faltando o que? Eu parar, ouvir a instrução de Deus. Senhor, é assim que eu tenho que fazer, então eu vou fazer. Mas me ensina, Senhor, a fazer do teu jeito, não do meu jeito. Me ensina a ser conduzido pela direção do Senhor, não pela minha direção. Então nós temos, meu irmão, que verdadeiramente deixar Deus nos guiar, deixar Deus nos instruir da forma que Ele deseja, da maneira que Ele quer. Amém? E se você ler, ele diz: o caminho que deves seguir. Se você quer ser honrado, se você quer ser abençoado, se você quer que a sua casa, sua família seja abençoada e honrada, você deve seguir a instrução e o ensinamento de Deus, o ensinamento que vem da palavra. Amém? Aí o final do versículo diz assim, guiar-te-ei com os meus olhos. Deus está falando para mim e para você que a visão tem que ser a de Deus. Por que, pastor, a visão de Deus? Porque a Bíblia diz que nós enxergamos aqui, mas Deus enxerga lá na frente. Quando você é guiado por você mesmo, você vai viver, meu irmão, dependendo da sorte. Eu vou fazer, vai que dá certo. Eu vou fazer, vai que de repente acontece. Vou fazer isso, de repente. Mas quando você é guiado pelos olhos de Deus, pela direção de Deus, você precisa somente crer, porque o resultado final é uma certeza. A Bíblia diz que o caminho que Ele dá para nós são caminhos de paz e não de mal. Os pensamentos dele são de paz e não de mal. A direção dele para nós é uma direção de paz e não de mal. Amém, meus irmãos? Então eu preciso me colocar na direção de uma pessoa que precisa ser instruída, que necessita da instrução do Senhor. Deus, amém? Pastor, e aquela pessoa que não é instruída por Deus? E aquela pessoa que não quer? Pastor, eu não quero ouvir a Deus. Olha a comparação que Deus faz para aquela pessoa que rejeita a instrução dele. Versículo de número 9. Não seja como quem? Como um cavalo, nem como uma mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Pastor, que comparação é essa? Não sou eu não, está escrito isso na sua Bíblia, não é verdade? Ou está escrito só na minha? Na sua está também? Então tá bom, né? Olha a comparação. A pessoa que não é guiada, dirigida por Deus, ele usa como comparativo um cavalo, uma mula. E ele fala que é como uma mula, um cavalo, que precisa colocar um cabresto. Você sabe o que é o cabresto, né, irmãos? É aquele negócio de ferro que eles fazem o animal morder e fica na boca.
E aí vem uma corda e a pessoa vai puxando, é ou não é verdade? Você já reparou que todo cavalo na rua, quando eles vão preparar ele, vem aquela corda na boca e o negócio tampando os olhos. É ou não é assim? Fica assim. É ou não é assim? Quem já viu isso? Passou por quê? Eu vou explicar para você o porquê. Aquele negócio tampando a lateral da visão do animal é porque o cavalo só anda para onde ele vê. O cavalo só anda para onde os olhos dele apontam. Então eles fecham aqui e aqui para ele continuar andando para frente. Pastor, e o cabresto que a Bíblia está contando que vai na boca do animal? Aquilo serve para você puxar para a direita, sinalizando que o cavalo tem que ir para a direita, é ou não é verdade? Aí você puxa para a esquerda, sinaliza que o cavalo tem que ir para a esquerda. Você puxa com força, significa que ele tem que parar. Você bate com aquela corda, significa que ele tem que ir? Nada disso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando a pessoa puxa o lado direito, não é para o cavalo ir para a direita, o cavalo não entende que está indo para a direita. Sabe por que ele vai para a direita? Porque quando você puxa, machuca. Então, por machucar, ele vira, porque o negócio está cortando a boca dele. Então ele faz o quê? Ele vira, virando os olhos dele, vira para outra, e ele só anda para onde os olhos dele apontam. Puxou para o outro lado, puxou para trás as duas cordas, machuca o céu da boca dele, e aí ele para. Ele tenta afastar a cabeça para quê? Para aquele negócio parar de funcionar. Entendeu agora? Essa é a referência que Deus está dando para nós. A pessoa que não tem a direção e a instrução de Deus é como um animal. Ele não tem para onde ir. Ele vai se machucar. Ele vai pegar um lado, ele vai pegar outro, ele vai ficar se machucando. Então, quando você não tem a direção, você se machuca. Você segue só para onde os teus olhos estão te vendo. Eu vou seguir aqui porque aqui está bom. Afinal de contas, só estou enxergando isso. E aí você deixa de ser fiel, deixa de ser justo, porque a Bíblia diz que o justo não vive por vista, ele vive por fé. Ser instruído por Deus e ensinado por Deus requer fé, requer, meu irmão, confiança. Agora, a pessoa que vive pela vista, a pessoa que não tem a direção de Deus, que dirige a si mesmo, ela se machuca. Por quê? Porque ela vai fazer as coisas, ela vai se arrepender. Ela vai tomar uma decisão aqui fora da presença de Deus, fora da direção de Deus, ela vai se machucar. Então o que Deus está querendo dizer para você? Deixa Ele instruir você, deixa Ele ensinar você, e se você permitir, Ele vai ensinar você a andar nos buracos que vão ter no caminho, nas barreiras que talvez vão surgir no caminho. Ele vai ensinar você a vencer tudo isso, mas você pode ter certeza que vai ser satisfatório. Lá no final, a vitória está preparada para você. O caminho de Deus e a direção de Deus realiza você, realiza a sua família, realiza os seus sonhos e os sonhos da sua casa, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Não fique aí se machucando, não fique aí, meu irmão, sofrendo por falta de direção. Deus quer dirigir você, Deus quer guiar você, só precisa que você se entregue para Ele da maneira correta, na visão de Deus. Deus, eu não sei como eu vou fazer. Senhor, a minha visão é limitada, mas a Tua palavra diz que o Senhor vai me ensinar o caminho que eu devo seguir. O que eu devo fazer na minha casa? O que eu devo fazer no meu... Não é o que eu quero, é o que eu devo. E quando você faz aquilo que deve fazer, que Deus dá a direção, você se realiza. Eu dei o exemplo, por exemplo, do Abraão. Pastor, o Abraão, ele foi uma bênção, né? Abrão que viera se tornar Abraão, mas chegou um momento que Deus falou para ele assim, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Você, Abraão, pode escolher o que você quiser, mas eu, se fosse você, escolheria a bênção. E aí a Bíblia diz que o Abraão escolheu o que, irmãos? A bênção. Foi ou não foi? O que você escolheria, a bênção ou a maldição? É óbvio, lógico que é a bênção. Mas pastor, o que é a bênção? Eu vou explicar para você o que é a bênção.
Num outro momento, Abraão teve que escolher de novo. Estava ele e o sobrinho dele, Ló. Ele falou: Ló, as campinas ou o deserto? Aí o Ló falou: eu vou para as campinas. Foi ou não foi? E o Abraão falou: então eu vou pro deserto. Deus abençoou Abraão no deserto? Porque ele tinha que ir para o deserto ser abençoado, irmãos? Não. Tem gente que prega: não, tem que passar no deserto, tem que sofrer. Não. Quer dizer que se o Abraão tivesse deixado de ir para o deserto, tivesse ido para a colina, Deus ia deixar de honrar ele lá nas colinas? Não. Deus ia honrar o Abraão onde ele fosse. Sabe por quê? Porque ele era obediente a Deus. A sua bênção é conforme a sua obediência. Se você se deixar, se permitir ser instruído, ser obediente naquilo que Deus está te dirigindo, você vai ser abençoado aonde você estiver. Não importa aonde você for, a Bíblia diz que a bênção do Senhor te alcança. Por quê? Porque você teme a palavra dele, você ouve a voz dele, você acata aquilo que Deus fala. Se você não for obediente, você pode estar no melhor dos castelos, no maior dos paraísos, você não vai ser realizado, porque não é o lugar, meu irmão, que somente quer a bênção. A bênção de Deus não é o lugar, é a pessoa que está lá. Amém? Naquele deserto, o Abraão venceu, porque no deserto ele foi obediente, e aonde ele ia, a Bíblia diz que ele obedecia a Deus, e Deus honrava ele. Deixa ele te instruir, deixa ele te guiar, seja obediente, acate a direção de Deus, você vai ver o milagre acontecer na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Deixa Deus te guiar, deixa Deus te instruir e te ensinar, e faça o que Ele está mandando, e aquilo que hoje para você é luta, amanhã vai virar um testemunho grandioso da obra que Deus vai concluir na sua vida, em nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. Feche os seus olhos, sentado mesmo. Jesus, abençoa essa pessoa. Estenda, Senhor, as tuas mãos sobre a vida desse povo. Eu peço ao Senhor nesse momento, ó Pai, que o Senhor venha honrar a vida de cada um aqui presente. Abra, Senhor, as janelas, as portas dos céus e derrama a tua bênção nesse lugar. Faça-nos, ó Deus, se tornar sensíveis para ouvir a tua voz, sensíveis para, meu Deus, acatar a tua direção. Pai, nós queremos ser dirigidos pelo Senhor. Dirija, Senhor, este homem na casa dele, no casamento, com os filhos, com a família. Dirija, Senhor, esta mulher na casa dela, no casamento, com os filhos, na família dela. Que o Senhor seja a instrução e a direção que nós necessitamos, e que nós possamos, ó Deus, ouvindo a tua voz, ó Pai, obedecer a tua palavra, e sendo dirigidos pelo Senhor, ver, ó Deus, a manifestação do Senhor. Abençoa, ó Pai, a vida do teu povo, abençoa, ó Deus, a vida da tua igreja, que o Senhor venha cumprir a tua vontade, pois eu declaro, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor esteja à frente das nossas vidas, que o Senhor vá à frente, abrindo os caminhos, guiando-nos, ó Deus, com a tua direção, com os olhos, com a visão do Senhor e não com a nossa. Tua palavra diz, ó Deus, que os pensamentos do Senhor são mais altos, maiores, os caminhos do Senhor mais altos, e nós queremos, ó Deus, andar nos teus caminhos, ser instruídos na tua direção e viver, ó Deus, de acordo com o ensinamento da tua palavra. Pai, essa pessoa que tem lutado, talvez, ó Deus, ela tem buscado recursos, e buscando muitos e vários recursos, ó Deus, ela não viu uma mudança, ela não viu uma transformação, ela não se realizou, ainda as coisas não aconteceram, porque está faltando a tua direção. Toca no nosso coração, Jesus. Oh, meu irmão, seja sensível agora à direção que Deus te dá. Seja sensível, minha irmã, à direção, à instrução que Deus dá para você. Fala para Ele: Jesus, me ajuda a vencer, ó Pai, dentro da minha casa. Me ajuda a vencer, ó Deus, diante da minha família.
naquela porta, Senhor, que fechou e não abre. Senhor, me dá a tua direção, me dá a tua direção naquela situação, meu Deus, que aconteceu, naquele desentendimento, oh Pai, naquela briga, naquela palavra que eu recebi e não gostei, ou naquela palavra que eu disse e não era aquilo que eu devia dizer, e gerou, ó Pai, uma confusão, e gerou, ó Pai, uma mágoa, aquela situação saiu do controle. Fala para ele: Jesus, me instrua, me ensina a lidar comigo mesmo, com as minhas limitações, com a minha personalidade, com a minha falha, com os meus erros, com as minhas próprias vontades. Jesus, me ensina a dizer sim para o Senhor e não para mim. Instrua-nos com a tua palavra, instrua-nos, ó Deus, com a tua direção, ensina-nos a vencer as batalhas, a vencer a nós mesmos, e guia-nos, ó Deus, guia-nos de acordo com o teu querer, guia-nos, ó Deus, com os teus olhos, dirija-nos, ó Pai, com os teus olhos, para que possamos viver o sobrenatural do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essa pessoa, eu abençoo essa pessoa que está aqui hoje, eu abençoo, meu Deus, essa pessoa que assiste pelo Facebook, essa pessoa que assistirá logo mais. Senhor, que as tuas mãos estejam sobre ela, que a direção do Senhor seja derramada sobre ela, e que todo o mal, ó Deus, seja quebrado e destruído, que toda ação do inferno seja lançada fora, para que verdadeiramente, Pai, a tua bênção possa estar em nós. Jesus, vem nos guiar, vem nos instruir. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo a tua igreja, eu creio, ó Deus, na resposta que vem de ti, eu creio, ó Deus, no milagre que vem do Senhor, e é por isso que eu declaro que pela nossa fé, nós e a nossa casa servimos e pertencemos para sempre ao Senhor Jesus. E você diga graças a Jesus. Vamos aplaudir ali forte.